Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da SCB, em que nós estamos nessa série aqui em 6 dias. E a gente tem comentado a respeito da vida de cientistas bastante relevantes em suas áreas, com formações em diversas áreas, especialmente as áreas das ciências naturais. E a gente tem conhecido essas histórias que mostram o quanto o estudo da natureza aproximou essas pessoas de Deus, fortalecendo a sua fé, ou até mesmo fazendo com que elas aceitassem a mensagem da criação, né? E aqui eu não tenho como não lembrar daquela frase do Pasteur: pouca ciência me afasta de Deus e muita me aproxima. Ou seja, quanto mais a gente estuda o mundo natural, mais a gente entende que a complexidade é gigantesca e nós não somos nada. Então a gente não tem outra opção ou escolha a não ser nos rendermos à mensagem da criação e ao nosso Criador, não é mesmo? Então hoje a gente vai conhecer a história do Dr. Duane Ford. Posso deixar aqui de pedir para você apoiar a SCB, não com dinheiro, mas com o teu dedinho tocando nesse curtir ou clicando no seguir, deixando comentário. É muito importante para mostrar que este vídeo aqui é relevante e eu conto com você. Bom, vamos falar então aqui do Dr. Duane Ford. O Dr. Duane Ford, ele é professor de química, ele trabalhou, né, durante bastante tempo na Universidade de Andrews. Ele é bacharel em química também pela Universidade de Andrews, doutor em química pela Universidade de Clark nos Estados Unidos, e ele trabalhou aí por décadas nessa área na Universidade de Andrews, assumindo várias posições nessa universidade, né, ganhou prêmios. Então é uma pessoa bastante relevante que contribuiu bastante para sua área de atuação. E o Dr. Ford, ele relata que ele cresceu numa fazenda no estado de Minnesota, num ambiente bastante cristão, e ele, desde cedo, sempre gostava bastante de ler a Bíblia. E mesmo com algumas dificuldades que ele tinha, ele concluiu, ainda jovem, essa leitura completa das Escrituras. E isso foi bastante importante para fortalecer a fé dele em Deus, por meio dessas experiências pessoais, inclusive orações atendidas que ele teve. Alguns anos depois, ele, enfim, estudou, se formou, ingressou no doutorado em Química, e aí ele teve de fato a sua fé confrontada pelo seu orientador, defensor da teoria da evolução química, né? O que já era de se esperar, basicamente. Então o Ford, ele passou a conviver diariamente com pesquisas que buscavam explicar a origem da vida por processos que eram puramente naturais, né, o materialismo. Como cientista cristão, ele decidiu então analisar cuidadosamente durante décadas tanto os dados científicos quanto os argumentos bíblicos. E segundo ele, a evolução química, ela falha em explicar a origem das proteínas necessárias até mesmo para o organismo mais simples conhecido, capaz de se reproduzir de forma independente. São bactérias do gênero Mycoplasma. Olha só, essa bactéria, especificamente a bactéria Mycoplasma genitalium, ela tem cerca de 470 genes. E cada gene codificando proteínas que são super específicas para desempenhar uma função, né? Ele afirma que a probabilidade de uma única proteína funcional surgir por montagem aleatória de aminoácidos é, segundo os seus cálculos, astronomicamente pequena. A possibilidade é muito pequena, menor que uma chance em 10 elevado a 450. Isso torna essa possibilidade pouco plausível, né, gente? Aqui não é só uma questão de argumentação, mas é uma questão matemática. E contra a matemática fica complicado da gente discutir, né? Veja, existem possibilidades dentro da estatística que, por serem tão pequenas, ela torna-se estatisticamente impossível. Você precisaria de muito tempo, muito mais do que aqueles que dizem que a Terra tem. Então, a gente precisa se atentar a essas evidências também. Como explicar isso, né?
Dr. Ford ele explica que nem mesmo todo o carbono existente na Terra seria suficiente para tornar essa formação aleatória minimamente plausível. E propor que o DNA tenha surgido primeiro para depois surgir proteínas, você só transfere o problema para a formação aleatória de um único gene funcional, o que é igualmente improvável, ou seja, tanto dizer que a primeira proteína surgiu primeiro, ou as proteínas teriam surgido primeiro, quanto dizer que algum ácido nucleico teria surgido primeiro, as possibilidades, as duas também são altamente, elas não são plausíveis, né? Altamente improváveis estatisticamente falando. Embora o Dr. Ford ele reconheça que existam pequenas variações genéticas dentro das espécies, ele afirma que não existem exatamente evidências experimentais sólidas para a formação dessas novas espécies no mecanismo que a gente chama de macroevolução. Para ele, a natureza apresenta inúmeros exemplos de projeto inteligente, exemplos que a gente já comentou aqui, né? Como o flagelo da bactéria, processo de coagulação sanguínea, processo de divisão celular, a síntese proteica, o funcionamento do olho humano, as mitocôndrias. E ele ainda destaca um papel bastante importante de uma molécula chamada de acetil-CoA. A molécula de acetil-CoA, para você que faz tempo aí que saiu da escola, ela é essencial para muitos organismos, mas ela é bastante importante no processo de respiração celular, né? E ela é também responsável por originar outras substâncias que não apenas aquelas envolvidas no processo de respiração. E essas substâncias podem ir desde hormônios até vitaminas e compostos aromáticos vegetais. Essa rota bioquímica que o acetil-CoA participa é altamente regulada e, de acordo com o Dr. Ford, demonstra o nível de organização que é incompatível com processos que seriam puramente aleatórios, né? O Dr. Ford, ele finaliza o seu relato dizendo que, pela perspectiva dele, ele não encontra razões científicas que sejam minimamente convincentes para considerar, pelo menos considerar, a evolução química ou até mesmo a darwiniana mais plausível do que a ideia de que, de fato, nós somos projetados por um criador. Assim como as teorias científicas, elas não são provadas de forma absoluta, ele também não afirma que ele pode provar a criação. De fato, não tem como a gente provar que a gente foi criado. Mas é preciso ter fé. E ele confia no relato, no testemunho bíblico, que atribui essa criação a Deus, ao Espírito Santo e a Cristo. Para o Dr. Ford, a complexidade da vida não é evidência do acaso, mas da ação de um criador inteligente que trouxe todas as coisas à existência em 6 dias. Olha que interessante, veja que a gente vê aqui relatos que apresentam argumentos lógicos, que mostram a caminhada desses cientistas. Que tal você ter a sua caminhada também? Veja que é muito interessante a gente conhecer a história das pessoas, mas mais do que conhecer a história das pessoas, é importante a gente ter a nossa experiência. Então, reflita, estude, pondere os argumentos, vá atrás das experiências das pessoas que foram tocadas por essa mensagem, considere, pondere e tome a sua decisão. É importante que você tenha a sua experiência. E nós esperamos que esse vídeo possa contribuir de alguma forma para a sua decisão. E eu espero que você tenha gostado. Não deixe de dar um like, de se inscrever e de deixar o comentário. E a gente se vê na próxima. Até!